noite. No programa desta quinta-feira, a nossa entrevista é com Tiago Medeiros, sociólogo e analista político. Vamos trazer, sim, as análises, as especulações sobre a política aqui do RN para as eleições 2026 e mais. Vereador inicia campanha para doação de macas para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você em toda a região, mas você que nos acompanha também em Natal. Hoje nós vamos conversar com o Tiago Medeiros, que tem atuação profissional também em Natal, na capital. É sociólogo e a gente vai ver, a gente vai juntos aqui analisar a conjuntura política para as eleições de 2026, os movimentos, os gestos políticos. É sobre isso que a gente fala no nosso programa hoje, tá bom? Você de casa manda sua mensagem através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp 988028941. No Instagram, @Cenário Político TCM. Conto com sua participação neste nosso programa de hoje. Você aí tem alguma dúvida? Manda aqui a mensagem para o nosso cenário desta quinta-feira. Bem, antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, a gente tem informação. É que o governo do estado convocou mais um grupo de candidatos aprovados no concurso da SESAP, a Secretaria de Estado de Saúde Pública. O destaque é para os profissionais da ginecologia e obstetrícia. Acompanhe. São 96 candidatos aprovados e convocados pelo governo do estado, divididos por regiões, e com destaque para um número maior de profissionais nas áreas de ginecologia e obstetrícia. Olha, dando continuidade ao chamamento dos concursados na área da saúde, com um olhar voltado para o tratamento das mulheres, quero dizer a vocês que nesta quinta-feira, edição do Diário Oficial do Estado, estaremos convocando mais 66 obstetras. Além dos ginecologistas, outros profissionais estão sendo convocados, o que promete reforçar a assistência em saúde, especialmente em áreas como Mossoró, no caso do Hospital da Mulher. Para a região de Mossoró, de Natal e de São José do Mipibu. E logo mais também chamaremos mais profissionais. Além desses 66, governador, também vamos chamar nefrologistas, vamos chamar alguns técnicos. É uma chamada para essa situação que estamos vivendo agora, esse cuidado que a senhora tem, que a SESAP tem, em estar preocupado sempre com a saúde da mulher, com a saúde das parturientas e dos seus filhos. O grupo, composto por 66 ginecologistas e obstetras, estará distribuído da seguinte forma: 17 para o Hospital da Mulher, 17 para o Hospital de São José de Mipibu e 32 para a região metropolitana. 8 nefrologistas para a região metropolitana, 3 ultrassonografistas para a região oeste e os demais 12 servidores da área administrativa, 3 contadores, 2 administradores públicos e 1 administrador estão destinados à região também metropolitana. Importante esta convocação, porque vai dar um respiro para essas unidades hospitalares. É um problema sério a falta de médicos, a falta de outros servidores para essa atuação na saúde estadual. E quando tem um concurso, quando tem os profissionais aprovados, quando tem tudo ajustado para haver, de fato, essa convocação, vem uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o Estado está numa corda bamba com relação às finanças, com relação aos serviços, de forma variada, mas a saúde realmente precisa desta atenção e presença de mais servidores. Antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa com o Tiago Medeiros, começou na terça-feira os primeiros serviços da segunda fase do Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais. Com investimento de 650 milhões de reais, o governo do estado pretende entregar mais 665 quilômetros de estradas completamente renovadas para a população potiguar.
E aí, segundo o governo, a primeira obra desta nova fase beneficia a população da região em um trecho de 34 quilômetros da rodovia RN 016, que já está recebendo os serviços necessários para a melhoria do tráfego de veículos entre os municípios de Açu, na altura do entroncamento da BR-304 e Carnaubais. Portanto, a gente tem observado, né, que o governo está tentando avançar. Quando a gente fala sobre concurso público, na convocação de mais profissionais, na estruturação dos hospitais, né, na parte física, o RH, nas estradas, que é uma grande problemática da gestão estadual, resolver as estradas esburacadas, porque você não tem como proporcionar a melhoria do transporte voltada para a economia, também para o turismo e, claro, a ligação de quem precisa ir e vir no estado do Rio Grande do Norte. Muitas estradas já foram recuperadas, mas realmente muito mais precisa ser feito. E o governo avisou que começou essa segunda fase lá por Açu e a gente espera que possa contemplar aqui a nossa região. Pelo que foi dito pelo Executivo Estadual, ali na metade do ano, o trecho entre Governador de Cerrosado, passando por Caraúbas até Olho d'Água do Borges, que realmente está horrível, deve passar por esta recuperação, assim como Apudi, sentido Caraúbas, Campo Grande, ali aquela região precisa também de melhoria nas estradas. Esse lado aqui também de Grossos, é muito importante que se tenha esse investimento em estradas. Bem, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo com o Tiago Medeiros, sociólogo. Vamos falar sobre política partidária eleitoral, mas eu já começo falando sobre a pesquisa TCM-TS2, que foi divulgada recentemente. Tiago, uma pesquisa que quem vê precisa, de fato, acompanhar os detalhes, porque a gente já começa a perceber os movimentos políticos do Rio Grande do Norte, tanto na proporcional, para quem vai disputar ali o cargo de deputado estadual, deputado federal, mas também das majoritárias, né? E qual foi a sua observação com relação a esta pesquisa TCM, diante de outras também que são colocadas, mas os números apresentados no Estado? Boa noite. Boa noite, meu amigo Vonúvio. Boa noite a todos que estão aí assistindo a TCM. É um prazer falar com vocês. Mossoró sempre é uma capital política que respira política e sempre um prazer estar conversando e falando com vocês. Eu sempre reforço da qualidade dos comentários, a qualidade que existe em Mossoró. Olha, Vonúvio, tem uma questão que me surpreendeu, um fato político partidário, que foi essa... Eu considero, na verdade, que o prefeito Alisson sentiu a declaração ou os movimentos, por exemplo, que têm sido feitos pela questão de um outro lado que briga com ele por parte da direita, que vem ali com o ex-prefeito Álvaro e também Rogério Marinho. Porque vamos observar o cenário hoje, né? Nós temos uma pesquisa que ela não reflete necessariamente o que as pessoas querem para o Rio Grande do Norte, mas elas refletem o que as pessoas lembram. Uma lembrança. E o prefeito Alisson, ele tem feito um trabalho de lembrança. Ele é um cara muito atuante, por exemplo, nas redes sociais, uma gestão muito aprovada em Mossoró, e aí Mossoró acaba irradiando e trazendo uma influência muito forte para a região do Oeste. E essa questão é extremamente estratégica para que ele se mantenha muito bem nas pesquisas, que é exatamente ele se manter forte na região Oeste, que ele consegue fazer uma espécie de paredão, e ali ele sai das pesquisas com 30, aí ele consegue se manter na liderança. Ou seja, o prefeito Alisson está jogando muito bem, mas eu vi essas últimas declarações dele, foi o mais próximo que eu vi, por exemplo, do prefeito, quase que tindo que vai para 2026 para o governo, porque ele tem sempre tido o cuidado de não se antecipar nesse processo e deixar uma dúvida, mas a gente vê praticamente todos os movimentos. E aí ele fez um movimento partidário muito forte, que foi ir, por exemplo, ao encontro de Rueda. Né? O Rueda não é um grande político, tem várias questões que envolvem, inclusive, a sua imagem, mas veja como o Alisson ele faz questão de estar próximo de Rueda. Para quê?
para mostrar que tem força política. Não é uma questão de mostrar que é próximo de Agripino ou da questão da federação próximo de João Maia. Ele vai para próximo de Rueda, que hoje tem a chave do cofre, é um cara que é extremamente poderoso dentro do partido, e aí ele quer mostrar exatamente a segurança partidária. Porque a gente sabe, Van Novo, que só vai o nome para a telinha daquela urna que a gente vê, que a gente escolhe, os partidos querem, ou seja, quem as alianças e quem as conversas, né, o jogo político escolhe. E aí você tem, de um outro lado, que vem crescendo, eu vejo esse movimento dando um gosto a ele, do Rogério Marinho. Né? E o Rogério Marinho, ele olha hoje o Alisson como um grande adversário. Na verdade, o Alisson é o grande adversário de todo mundo, né? Está na frente, etc. Mas Rogério Marinho hoje começa a ganhar gosto. E o próprio PL quer essa candidatura ao governo do Estado. Ele não quer perder essa oportunidade. Até porque eles acreditam numa estratégia, Vanovo, e se eu estiver me estendendo, pelo amor de Deus, pode me cortar, viu? Eles estão visualizando uma estratégia que é a disputa da ideologia, esquerda versus direita. Né? Isso daí é o que é grande, o PL tem apostado nisso. Então ele acha que a eleição de 2026 no Estado e nacionalmente vai continuar dentro de um espectro polarizado entre esquerda e direita. E isso puxaria ele e Cadu. E no segundo turno, por exemplo, esse eleitor de Alisson poderia estar mais próximo dele. Só que tem um grande problema. Tem um grande problema nisso, que é o seguinte: se você bater muito em Alisson, você vai criar rejeição no eleitor de Alisson. Então pode ser que nesse segundo turno você também não consiga fazer essa migração tão natural. Então não é um processo tão simples. Mas eu vejo para o prefeito Alisson os 3 ou 4 primeiros meses de 2026 extremamente importante, para que ele mostre viabilidade partidária e continue mostrando sua força eleitoral dentro do Rio Grande do Norte. Ele vai enfrentar uma resistência aqui na região litorânea, é natural isso, né? Mossoró já fez a governadora recentemente, sabemos como é que foi a dificuldade para entrar, sabemos como é que ela teve que conduzir as alianças. Eu acho que Alisson mostra capacidade, mostra maturidade de ter as alianças, de construir essas alianças, mas ele vai enfrentar uma resistência também que não é fácil, que eu acho que não foi, por exemplo, o tamanho da resistência que Rosalba enfrentou, porque são partidos com muito dinheiro que vêm aí para tentar impedir que o prefeito vá ser candidato, que eu acredito que será, mas que ele não logre êxito nesse primeiro turno, que é a grande questão, e aí seria uma eleição polarizada entre Cadu ou um candidato de esquerda, porque nós sabemos pode acontecer qualquer coisa, e aí o governo do Estado hoje logra uma avaliação, nós sabemos disso, e isso puxa Cadu para baixo, mas o governo acha que Lula pode levantar Cadu se a eleição for nacionalizada. Só que tem um problema, não tem mais Bolsonaro. Bolsonaro não está lá. Então, quem vai ser esse candidato nacional e se ela vai conseguir replicar essa nacionalização aqui no Rio Grande do Norte? Antes de a gente voltar aqui o nosso bate-papo com o Tiago Medeiros, tem informações lá da Câmara. Só que de uma entrevista que teve hoje lá na 95, o vereador Caio Freire, aqui de Mossoró, iniciou uma campanha para doação de macas para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O parlamentar falou sobre este assunto no meio-dia TCM da 95 FM. Acompanhe. É uma campanha que leva o nome Doe uma Maca para o Tarcísio Maia. Nós que somos moçoroenses, né, aqui da região oeste também, sabemos as dificuldades que aquela unidade hospitalar enfrenta. E a questão das macas, ela é constante. Vou aqui dar um exemplo. Muitas vezes as ambulâncias do SAMU, quando chega para deixar um paciente, elas têm que ficar lá parada. Por quê? Por falta de maca. Né? Então, nós estamos encampando aí essa luta, né, com alguns empresários, com alguns amigos, a nossa assessoria, e decidimos lançar, né, essa campanha para agora em dezembro a gente poder fazer a entrega dessas macas ao Hospital Regional Tarcísio Maia. Sabemos da importância desse hospital para Mossoró, mas também entendemos a necessidade urgente daquela unidade hospitalar ter o apoio, né, aí do povo de Mossoró, da classe política. Vocês pretendem arrecadar quantas macas? Já viram a necessidade primeiro e quantas macas vocês estão pretendendo? Nós pretendemos em torno de 20 a 25 macas. Essa é a nossa
primeira meta, né? Vamos fazer por etapa. E aí eu já convido os empresários de Mossoró, né? Eu já vivi para ver empresários, a maçonaria, construir, né, leitos ali naquele hospital, abrir alas, né? Importante que hoje atende ao povo. Então, nós decidimos, juntamente com a nossa assessoria, dentro dessa necessidade, de fazer essa campanha. Uma importante campanha, né, que a gente espera que tenha o apoio do empresariado, que a população, a sociedade possa colaborar também aí com o Tarcísio Maia, que precisa não só de macas, né? Está tendo lá uma reforma ampla, né, para melhoria da sua estrutura, e com essa nova estrutura, com chegada de novos profissionais, a gente espera que aquele hospital, que é referência, né, em vários atendimentos de alta complexidade, que realmente ele possa cada vez mais ter condições, né? E estas macas são para realmente dar um pouco mais ali de condições para que as macas de ambulâncias de fora do próprio SAMU não fiquem presas, né? Então a gente vai seguir acompanhando aí essa campanha do vereador Caio. Bem, por falar em empresariado, hoje a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Mossoró realizou eleições. E aí nós, acompanhando, né, aqui todo esse processo, nós temos a confirmação de que o Damásio Medeiros, ele foi eleito presidente da CDL, e Estela Mares, aqui do Grupo TCM, foi eleita a vice-presidente da CDL Mossoró. A Câmara de Dirigentes Lojistas está sob a presidência de Estênio Marques, que já esteve várias vezes aqui no nosso programa. Em breve, o Damásio estará aqui também falando sobre os planos para os próximos anos de gestão lá na CDL. Então, parabéns ao Damásio, parabéns à Estela, e que a CDL continue sendo esta importante instituição aqui para Mossoró. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com o Tiago Medeiros. Tiago, uma entrevista hoje do prefeito Alisson aqui para Mossoró, né, para uma rádio aqui de Mossoró, a rádio difusora, o Joãozinho GPS. Ele falou que o encontro que teve lá na China com as lideranças do União Brasil foi muito no sentido de que o partido definiu que vai ter sim candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Alisson, ele nunca disse que é pré-candidato ou que vai ser candidato, isso vai falar só em 2026, mas os gestos já dizem muita coisa. E essa declaração vem também ao lado do que disse hoje a jornalista aí de Natal, Thaisa Galvão, ao que disse o Zé Agripino, que disse: se Alisson está dizendo, está dito. Então, ao que a gente percebe ali, o União Brasil vai deixar a legenda, né, para que Alisson possa disputar o governo do estado. Por que você acha que existe ainda esse movimento, Tiago? Porque, por exemplo, Rogério Marinho, muitas pessoas falam que ele não vai ser candidato ao governo do estado. Na verdade, vai ter uma posição nacional, ou de vice-presidente, ou de candidato a presidente do Congresso. De que Cadu Xavier não será o candidato do PT, mas Walter Alves, ao assumir o governo, é quem vai conduzir esta campanha aqui em Mossoró. União Brasil vai passar o comando para outra pessoa. Por que você acha que existe esse movimento, esse disse-me-disse, hein? Essa meio que fofoca dos bastidores nesse momento, hein? Porque é política, né? Eu acho que a política, ela, inclusive, se ela fosse tão pragmática, se ela fosse tão linear, até a gente também estaria com os nossos comentários e etc. Porque você ia muito bem para onde iria cada grupo político e cada político. Então, o que na verdade tem é que vários políticos, eles têm e aí eu vou entrar na questão da sociologia política, eles têm uma ideia de que eles são viáveis e eles vão vencer. Por mais que você mostre, por mais que você tenha uma pesquisa, por mais que o cenário seja contrário a ele, eles acreditam. E isso faz parte também da política. Quantos políticos que começam desacreditados numa eleição conseguem vencer, porque aí chegam no coração das pessoas, conseguem fazer boas alianças e enfim, é um jogo, é um grande jogo. E esse jogo, ele está sendo jogado completamente pela majoritária nesse momento. E essa formação de chapa, é como você disse, você resumiu de maneira, acho que fantástica. Agora, me surpreende um pouco e eu não acho, na minha opinião, certo? Que, por exemplo, você precisaria ir na China para conseguir a afirmação do seu partido
que você seria um candidato ao governo, ou que o partido teria candidato ao governo. E aí é exatamente o que eu falei no bloco anterior. Eu acho que o primeiro grande movimento que nós vemos de Alisson é através dessa entrevista. Parabéns para o entrevistador, parabéns para o veículo, que a gente vê ele se aproximando realmente da candidatura de 2026. Né? Apesar que ele vai falar que está preocupado com a gestão, etc., mas quem está preocupado, por exemplo, em garantir viabilidade partidária, querendo ser candidato. Então, para mim, essa é o primeiro grande momento que Alisson vem trazer para a gente essa expectativa, né, de ser candidato em 2026. Aí, você dentro do governo, também há uma grande expectativa, que é aquela questão máxima, né? Dê poder ao homem que você vai saber quem ele é. E aí a gente vai saber, por exemplo, para onde vai caminhar o MDB. Obviamente, Walter Alves tem feito movimentos, muita gente fala nos bastidores, enfim, mas aí a gente, bastidor por bastidor, eu prefiro analisar com base naquilo que é externado, né? Aquilo que a gente tem, pelo menos como ato. Ele pede, por exemplo, para retirar o seu nome das pesquisas, né? Então, isso é um ato, por exemplo, que indica que ele hoje tem uma versão. Mas isso aí ele faz até, inclusive, de maneira inteligente. Como a gente já conversou, o governo da professora Fátima amarga uma reprovação hoje muito forte. E isso pode desgastar. Se ele, por exemplo, quiser ter uma candidatura em 2026. E vamos lembrar, e aí eu estava até, inclusive, conversando com um grupo de empresários que está fazendo um investimento aqui no Rio Grande do Norte essa semana, eu estou junto com eles, conversando, e fazendo análise política. Walter Alves é a preferência de Lula. Não significa e não vai ser, por exemplo, uma traição se ele quiser ser candidato, ele, por exemplo, se colocar. Porque lá atrás, quando Lula vem ao Rio Grande do Norte e faz a composição juntamente de Fátima e de Walter, ele fala sobre essa questão da sucessão e dá esse direito de sucessão a Garibaldi. Então, Valtinho tem essa naturalidade. Agora, ele não quer exercê-la. Ao não querer exercê-la, o partido vai para essa questão de Cadu, que acredito eu, que tem uma grande massa de esquerda no Estado. Mesmo que o governo esteja com uma reprovação, a questão nacional e a influência de Lula, que tem uma avaliação muitíssimo positiva no Rio Grande do Norte, eu acho que ela acaba puxando Cadu. Mas a grande questão que a gente vai observar é que parte desse eleitorado de Lula, por exemplo, gosta de Alisson. Então, vai ter um jogo aí muito grande. Como eu disse, os 3 ou 4 primeiros meses do próximo ano, quando as coisas começarem a esquentar mais, eu acho que vai dar para a gente uma sensação melhor de como é que esse eleitor, que hoje apenas lembra, como é que ele se posiciona no querer, no gostar, no se adaptar e se familiarizar com esses candidatos. E aí, Rogério, olhando para ele, Rogério é muito inteligente. Rogério tem uma característica muito forte de estratégia. E ele está tentando montar uma chapa que pode ser muito forte. E essa chapa pode ter consistência com relação à questão de levá-lo para um processo de segundo turno. Agora, a grande questão, e aí ele fala da questão da polarização, eu não sei se ele tem a capacidade de entregar essa polarização sozinho, porque nós não teremos Bolsonaro. E eu tenho colocado nas minhas análises, aqui, o bolsonarismo, ele mesmo sem ter Bolsonaro, mas ele perde várias características do bolsonarismo, até porque quando você tira Bolsonaro da jogada e a família de Bolsonaro, parte do centro e parte desse fisiologismo da política, ele se agarra e ele pega essa parte da direita. Então, eu não sei como é que vai se comportar o bolsonarismo raiz, né, que aí sim, eu acho que começa a ir para a extrema-direita, como é que ele vai se comportar? E aí, será que realmente, Rogério, seria uma questão nacional? Eu acho que ele perdeu espaço com a prisão de Bolsonaro, e eu não vejo ele com essa força nacionalmente para ir ter um protagonismo nacional, e vejo ele querendo sim uma questão local. Aí vai ter também um embate e uma conversa com Álvaro para poder completar essa chapa majoritária, já que Álvaro não quer ir para a proporcional. A gente, nas eleições passadas, durante a divulgação das pesquisas TCM, a gente podia fazer ali uma checagem em quem, por exemplo, apoia Fátima Bezerra, vota como para determinada prefeitura. Eu acho que um próximo link, né, um próximo filtro da pesquisa TCM-TS2
deve acontecer nesse sentido. O eleitor de Lula, ele tende a votar em quem? Ou o eleitor de Alisson tende a votar em quem para presidente? Que aí, no caso, a gente pode começar a entender esse movimento. Será que alguém que, digamos, como aconteceu nas eleições de 22, que os prefeitos estavam votando para Fátima Bezerra, PT, para o governo do estado, e votavam para o Senado em Rogério Marinho. Então, isso vai acontecer, esse movimento de escolha para 2026. É importante a gente também observar isso com relação às pesquisas. Mas, Tiago, você falava aí sobre o Álvaro Dias, e a pesquisa TCM também verificou a presença de Carlos Eduardo, que, segundo os números, com a entrada de Carlos Eduardo, desceu ali a intenção de voto para Álvaro Dias no quesito Senado, né? E como é que a capital vê esse movimento do retorno aí para uma possível candidatura de Carlos Eduardo? Álvaro Dias é o último prefeito, né, a deixar a cadeira. Paulinho também está por ali. Como é que o eleitor da capital vê aí estes nomes que já ocuparam ou ocupam a prefeitura, observando 2026? Você colocou aí um ator que, para mim, ele hoje é incógnita e talvez a grande disputa desses dois grupos aí, que não é o grupo do governo, né? Que é exatamente o Paulinho Freire. Eu acho que Paulinho Freire hoje tem uma certa incógnita. O Álvaro Dias colocou na última entrevista que ele tem até a indicação do vice, ele coloca o Paulinho dentro dessa chapa. Porém, e aí a gente viu um movimento do Alisson, um movimento inteligente. O Alisson joga muito com a questão simbólica, passa muito recado pelas redes sociais. Ele faz uma foto junto com Nina e fala de Nina na sua entrevista, né, que é a primeira dama casada com Paulinho Freire. Então, ele meio que bota ali um bode na sala, né, como a gente chama. Então, esse jogo de Alisson, eu acho que é bem interessante na prefeitura aqui de Natal com relação ao ator Paulinho. Agora, tem uma questão, Vonova, que eu imagino que Álvaro imaginava que ele iria, até porque foi uma vitória forte, não foi uma vitória qualquer, né? Existe processo e tudo mais, mas foi uma vitória muito forte de Álvaro com relação a Paulinho, né? Ele levou essa vitória, não vou dizer nas costas, mas ele foi um ator extremamente importante. Ao ir e ser importante, eu acho que ele imaginava que quando virasse o ano, a gestão de Paulinho começasse, ele teria uma lembrança do eleitorado de Natal positiva, até porque várias pesquisas viam da gestão dele com uma aprovação positiva, né? Enfim, eu não via tanta coisa, até porque nós tínhamos muitas obras paradas, mas as pesquisas diziam isso. Então, eu acho que ele imaginava que ele automaticamente viraria esse candidato, por exemplo, da direita, né? O substituto, né? Quem iria ali disputar com o governo essa cadeira de governador. O problema foi que ele sai nas primeiras pesquisas e sai bem atrás. Ele não sai lembrança do eleitorado natalense. E aí eu acho que ele foi muito favorecido, por exemplo, pela questão da pandemia, né? A pandemia modificou bastante o cenário político eleitoral. E ele teve uma disputa, por exemplo, com Jean Paul Prats, que naquela época ali mostrou bastante força no PT, mas você tinha máscara, você tinha... não teve debate praticamente, não teve discussões em rádio, então você teve uma limitação muito forte, mas ele ganha em primeiro turno. Então ele imaginou que ele iria despontar, mas não desponta. E aí ele começa a ter uma dificuldade muito grande, porque ao mostrar uma fragilidade, quem é seu amigo também vai aproveitar dessa fragilidade. E aí Álvaro começa a ter que buscar dentro do seu seio ali de grupo político, aonde ele vai se encaixar. E, para mim, ele não consegue hoje se sobrepor a Paulinho. A Paulinho não, a Rogério. Rogério é quem, de fato, vai ditar como é que essa chapa majoritária vai acontecer. Até porque também, por exemplo, Rogério Marinho tem um pré-candidato ao Senado, que é Hélio Oliveira, que teoricamente representa a extrema-direita, que Paulinho do bolsonarismo, Rogério do bolsonarismo olharia com carinho para ele, mas Rogério não olha, porque Rogério é pragmático e está jogando. Rogério quer um segundo candidato, e aí eu acho que há ainda, para mim, uma preocupação
porque se pensava dentro da situação que a esquerda faria um nome e a direita faria outro nome, mas a gente não tem visto ainda a esquerda conseguir atrair essa atenção. Mas, Tiago, a gente parou no ponto que você mencionava sobre o Carlos Eduardo, né? O Carlos Eduardo chegou para dar uma sacudida nesse tabuleiro político aí de Natal, né? Isso, Carlos Eduardo, ele tem uma característica que acaba, não vou dizer pelo amor de Deus, a palavra não é atrapalhar, mas ele acaba influenciando ou modificando qualquer cenário. Por quê? Porque ele tem uma lembrança no eleitorado muito forte da região litorânea, na região da capital, na Grande Natal, por exemplo. E isso aí ele consegue contribuir bastante, eu acho que ele usa isso de maneira estratégica, para poder tentar se posicionar. A grande questão de Carlos Eduardo é que, inclusive, tive o prazer de entrevistá-lo recentemente, ele não sabe, nem ele, para onde ele vai, né? Então, eu acho que há uma indefinição e talvez uma insegurança, porque ele vem, inclusive, de 2 derrotas, da onde é que ele consegue se posicionar para ser vencedor. E aí, ele também vai passar por uma situação, Vonúvio, que foi o que a Alisson foi atrás, que é uma questão partidária. Onde é que ele vai encontrar um partido que dê a ele a sustentação? Então, eu acho que Carlos, inclusive, ele chega a falar, por exemplo, em entrevista, da questão de ser vice, né? E aí, eu gosto sempre de lembrar que vice, você não é candidato a vice. Vice é uma composição, ou seja, você contribui de alguma forma, o partido contribui de alguma forma. Então, ele chega a tentar dessa forma. Então, ele também quer para Senado, ele pode ser para deputado. Então, há ainda uma intenção com relação ao ator político Carlos Eduardo, para cá onde ele vai. E aí, ele acaba, como ele tem essa lembrança, ele acaba influenciando em qualquer local. E aí, é importante, inclusive, a gente ver também de quando o nome dele é retirado, para onde, por exemplo, esse eleitorado que é fiel a Carlos Eduardo, para onde é que ele poderia migrar. Mas, volto a dizer, Carlos Eduardo ele não é um ator político dispensável aonde quer que ele vá se posicionar. Ele tem capital político, ele tem influência ainda na capital, ele tem uma lembrança forte, e eu acho que pode ser um nome que vai acabar aí pesando, por exemplo, pelo PSD, como uma estratégia da utilização da senadora Zenaide, que sabe que precisa jogar muitíssimo bem para manter sua vaga a Senado. Menciona a senadora Zenaide, né, que já fechou essa parceria com o prefeito Alisson, né, muitas entregas aqui por Mossoró, claro, com ali o olho totalmente para 2026. Mas a gente percebe que essas composições, né, governo do estado, as 2 vagas ao Senado, isso cada um ainda vai definir, assim como o seu parceiro de vice, ou sua parceira de vice, para agregar o voto da capital com o voto do interior. É isso que a gente observa, né, nesse movimento político. Só que tem um outro fator também que muitas pessoas deixam passar despercebido, que é com relação às nominatas, né, para deputado estadual e deputado federal. Que o deputado é onde vai realmente circular pelo interior, né, onde vai, como se fosse o vereador estadual, né, o vereador é onde está lá nas bases, onde está lá nos bairros. Como é que você observa esse movimento para a Câmara dos Deputados, né? Muito se fala que não vai haver tantas mudanças assim, mas o jogo está sendo jogado para a Assembleia Legislativa também. E, claro, os acordos que vão surgir para os candidatos da majoritária. Como é que você tem observado aí sobre os pré-candidatos, né, dessa proporcional? Está todo mundo ainda procurando uma asa, né, para poder ficar, uma sombra para poder se estabelecer? Volúvel, tem uma questão que eu coloco sempre que o partido ele é extremamente importante para o desenvolvimento de uma democracia, mas basicamente, em termos de estruturação, de pensamento, basicamente você só tem ali o PT muito bem posicionado com o que ele pensa, quais são as suas defesas, e hoje o PL está tentando se colocar dessa forma. Então, às vezes, você consegue saber quem vai estar lá de maneira... A gente sabe, por exemplo, que nós temos Natália e Mineiro que vão tentar disputar essa reeleição. Agora tem o grande peso que pode acontecer. E aí muita gente fala para onde é que ela iria, que é a vereadora Tabata, né, que tem uma expressão muito forte. Acho que ela vem forte, ela vai negociar bastante, mas ela vai ter que olhar muito bem para uma questão chamada recurso financeiro. E isso porque, Vonúvio, chega a ser um pouco, não vou chamar de desleal, porque não é constitucional e isso é garantido. Mas os deputados que têm mandatos, eles têm praticamente ali 60, 70 milhões ano de emenda. Ou seja, eles têm uma relação
com os prefeitos, eles têm a oportunidade de estar inaugurando, de estar entregando obras. Isso não é ilegal, faz parte do seu parte do que o parlamentar tem que fazer também. Deveria criar leis, mas a gente infelizmente não tem tanta como é que eu posso dizer, essa experiência com os nossos parlamentares. Acho que um dos últimos que eu vi fazer lei foi o senador um pouco a questão do offshore e da ferrovia, que ele foi relator, mas a gente não tem tanto isso, a gente tem mais a questão da distribuição, basicamente, de emenda. E aí você acaba que esses deputados, ele tem uma influência muito forte. Agora, onde é que é o problema deles? É que eles muitas vezes não olham para a construção da nominata, né? E aí eles não conseguem todos renovar por causa disso. Porque você fazer, por exemplo, dentro de um partido, 2 ou 3 deputados federais, você precisa de muito voto. Então o PT, por exemplo, tem essa possibilidade de fazer 2. Eu acho que a União Brasil caminha fortemente e vai, que tudo indica, receber Nina Souza, e tem a questão de Paulinho, que eu acho que é a grande incógnita de como é que vai se comportar, tem João Maia. Então, os deputados hoje que têm mandato, eu acho que eles largam bastante na frente, né? Tanto que muitas vezes a gente olha esses deputados e a gente nem enxerga, né? Não vê esses deputados, mas quando abre as urnas, eles têm uma grande votação. Então, acho difícil nós termos uma grande surpresa com relação a deputado federal. Acho que quem vai se posicionar com competitividade para deputado federal vai ter que ter uma estrutura muito forte. Primeiramente, um partido que tenha um grande recurso e, segundo, que tenha, por exemplo, uma estrutura de poder muito forte por trás dele. Aí você pode ter chance. Senão, basicamente, você vai nadar e morrer na praia. Agora, tem uma questão também. Na outra eleição, quando rodava, né, as vagas, e nós tínhamos uma questão de bater algumas metas e métricas que precisava, a gente não conseguia nas outras nominatas, porque dividiu o voto. Eu acho que dessa vez vai se concentrar numa, por exemplo, a nominata que Kelps Lima está tentando montar. Então, em vez de dividir os votos, eles vão tentar agora concentrar para ter competitividade. Um abraço aqui para o Raimundo Rafael, lá do Planalto, parabenizou aqui a iniciativa do vereador Caio, que a gente mostrou no bloco anterior. Niel, lá do Sumaré, também aqui conosco, lá junto com Dona Dita. Ligado em Major Salles, Joãozinho Fontes e Dona Esther Fontes. Um abraço, pessoal aí de Major Salles, acompanhando aqui o nosso cenário político TCM. Bem, 1 minuto para uma resposta, Tiago, que poderá definir os rumos das eleições de 2026. Eu quero saber a sua resposta com muita sinceridade. Teremos algum fato novo até dezembro? Porque já estamos em novembro e aí o ano já acaba. Teremos esse fato novo ainda em 2025 para definir 2026? Você fala em relação à questão nacional ou local? Local, Rio Grande do Norte. Tudo é difícil. Eu acho que, na verdade, nós podemos ter reflexo de questões que podem acontecer nacionalmente e refletir no Rio Grande do Norte. O Estado, por exemplo, vai ter algo tão grandioso, a não ser que tenha um problema seríssimo com relação a atrasos de salário. Eu acho que isso desgastaria ainda mais o governo, mas eu não vejo a possibilidade de um político chegar até dezembro e dar uma grande ideia ou dar uma grande solução. Até porque em janeiro muitas conversas vão acontecer. Então, eu não acho que ninguém vai mostrar suas cartas agora. Acho que as cartas vão ser jogadas para exatamente pós-veraneio aí as coisas começarem a acontecer em 2026. Também acredito que vão segurar realmente para poder, quando chegar o próximo ano, que vão começar a essa articulação mais prática. Os gestos a gente, claro, já está vendo. Tiago Medeiros, sociólogo, analista político, direto de Natal, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco aqui no cenário político. Eu que agradeço, Bonucci, agradeço também toda a audiência da TCM, é um prazer estar com vocês e fico à disposição sempre que quiserem e precisarem. Forte abraço. Grande satisfação, até a próxima, Tiago, seja sempre bem-vindo. A você de casa a gente agradece a audiência, mas fique aqui na tela da TCM, porque agora começa a transmissão da FEMUT, a Feira Multissetorial, ao vivo, direto de Apodi. Então todas as informações agora aqui na tela da TCM. Boa noite, até amanhã, um abraço.